A paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui para você levar a instrução da palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre o assunto justificação, né? Vamos falar sobre a justificação. Olha, meu amado irmão, meus amigos do Face, que está sempre curtindo e visualizando os nossos vídeos, não só no Face, mas no YouTube também, na nossa página, são dezenas e dezenas de vídeos de instrução. Eu chamo a sua atenção para que você continue assistindo e sendo edificado. Você não sabe a importância que é o conhecer, o buscar cada vez mais, conhecer a palavra de Deus. Isso é o mais importante para o ser humano. A maioria das pessoas neste mundo estão conduzindo sua vida em caminhos vãs. Estão buscando aquilo que não vai lhe satisfazer. Estão buscando aquilo que não vai lhe trazer consequências boas. Estão desprezando a verdadeira orientação para ser bem-aventurado, que é a palavra de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, Ele quer libertar você desse conceito religioso, dessa escravidão do desejo do pecado, desse conceito filosófico. Deus quer libertar você desse mundo com suas atrações, suas culturas, com suas diversões, que leva as pessoas a sofrerem lá na frente a condenação eterna por não estar andando no caminho da vida eterna, que é o caminho da palavra. Deus, Ele quer abrir os teus olhos e te conduzir no caminho seguro. É importante, as pessoas não estão se preocupando. As pessoas param 1 hora, 2 horas para ouvir os homens falarem a respeito de si mesmo, a respeito das coisas deste mundo, a respeito das suas aventuras. As pessoas param para ouvir os homens falarem das suas experiências, das suas visões, das suas orientações. Mas a palavra de Deus é importante, é a única coisa mais importante para a sua vida. É a palavra mais importante para a sua vida, porque essa vai te garantir verdadeiramente a felicidade. O homem busca a felicidade, busca a prosperidade, busca a paz, busca vida eterna, mas não quer ouvir a orientação da palavra de Deus. Somente a palavra que conduz o homem para todos esses lugares que o homem tem buscado verdadeiramente, mas nos caminhos errados. E uma das coisas mais importantes que o homem precisa buscar é a justificação do seu delito contra Deus, do seu pecado contra Deus, da sua culpa contra Deus. O homem precisa buscar a justificação enquanto é tempo, para que ele não seja carimbado a sua sentença eterna, a qual ele já é réu, já está conduzindo-se para ela. Precisa buscar a justificação enquanto é tempo. E eu quero dizer a você que a justificação não está nos caminhos que as religiões apresentam. A justificação não está na filosofia. A justificação não está em você querer agir de uma forma que você acha que é correta para ser justificado. Essa justificação diante de Deus. Todo ser humano precisa estar justificado diante de Deus, pois todo ser humano está punido pelo pecado, está em delito contra Deus, está diante de um tribunal para sofrer a condenação por causa da sua culpa, do seu pecado. Ele precisa ser justificado. A justificação, o homem não vai alcançar como ensina a doutrina espírita, que o homem ele precisa viver vários karmas, várias vidas reencarnando, onde ele chama de karmas, para poder estar sofrendo, estar fazendo bem, para poder pagar a sua culpa, para poder purificar o seu pecado, a sua alma, e chegar a um estado perfeito de justificado, de puro e de isento de pecado. O homem não vai conseguir a sua justificação nesse conceito doutrinário, filosófico da religião espírita. Não. O homem não vai conseguir a justificação no conceito católico apostólico romano,
onde ensina as pessoas que existe um lugar chamado purgatório, que as almas dos que não foram tão bons, dos que foram mal, vai para lá, e de lá os seus pecados são purgados pelo fogo do purgatório, que dizem ser um fogo purificador. Esse não é o caminho da justificação. Esse homem vai se perder, seguindo esse caminho vai se decepcionar. O homem não vai ser justificado, como ensina os conceitos da flagelação, da caridade, da expiação do próprio homem, maltratando o seu corpo para remir-se, para purificar-se dos desejos da carne. O homem não vai ser purificado do pecado maltratando e flagelando o seu corpo, como por muito tempo ensinou o ensino católico apostólico romano, e ainda hoje muitos estão dentro desse ensino lá na Filipina mesmo. Tem um ritual todos os anos nas Filipinas, onde as pessoas se fragilizam com corrente, batendo no seu corpo, destruindo o seu corpo, machucando o seu corpo. As pessoas se pregam na cruz, as pessoas se deixam se martirizar, porque são ensinados que assim eles vão estar apagando, purificando do seu pecado. Não é esse o caminho da justificação do pecado. Não é o caminho que ensina a religião budista. Não é o caminho que ensina nenhuma religião. O caminho da justificação, meus amados, não é o caminho da sua mente que lhe diz que você precisa ser bom, fazer caridade, e assim você vai ser justo diante de Deus, vai ser merecedor do perdão de Deus e da salvação. Não é esse o caminho da justificação. Eu quero levar para você o caminho da justificação, por onde a palavra nos ensina. Eu quero ler um texto para você aqui. Olha, amados, isso é instrução. E a instrução, ela requer um pouco mais de tempo. Então peço a você, se não dá tempo de você assistir agora, escolhe um tempo que você possa assistir, 20 minutos, 30 minutos, porque temos que usar esse tempo. Eu quero fazer vídeos com menos tempo, mas as instruções, elas têm que ter esse tempo, porque é preciso estar baseado na Bíblia, lendo o texto, mostrando a você, explicando com cautela as coisas, para que você esteja bem orientado, instruído. Então peço a você paciência, por favor, tire um tempo do seu dia a dia para assistir esse vídeo com mais tranquilidade, para você raciocinar, para você analisar, porque aí você vai poder analisar, raciocinar e entender as coisas. No corre-corre não se dá para analisar nada. Então tire um tempo para você mesmo, isso é bom para você. As pessoas têm tempo para tantas coisas, gastam tempo com tantas coisas, passam tempo falando com os amigos, passam tempo no Face, passam tempo no filme, numa televisão, passam tempo em vários lugares, gastam tempo com tantas coisas. Mas as pessoas não querem gastar um tempo para ouvir a instrução da palavra de Deus. Infelizmente, nós crentes não gastamos, não queremos parar para isso. E por isso que hoje estamos por aí, andando à deriva sem direção, muitos de nós, sem conhecimento da palavra, sem maturidade, sem firmação, sem base, porque não para analisar as Escrituras. E você está tendo esse tempo, já está sendo o assunto já preparado para você, só para você ouvir, receber, e analisar e julgar se está dentro da direção de Deus ou não. Porque não aceite tudo de imediato, analise. Os meus vídeos que eu tenho lançado, pela misericórdia de Deus, de instrução para você, analise, veja se realmente está condizente com a Bíblia. Não receba logo de imediato, é por isso que é preciso ouvir, analisar. Então eu quero que você pare agora e analise essa instrução sobre a justificação. Eu quero ler um texto que está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 3, do versículo 21, o versículo 24, 21 ao 24, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Ela é para todos. Agora ela vai ser validada sobre aquele que crê, aquele que receber e aceitar. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em Jesus Cristo, sendo justificado pela sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A justificação quem dá ao homem é Deus. É o próprio Deus que justifica o homem pelo único meio que Ele usou, que Ele enviou, que Ele estabeleceu para o homem receber a sua justificação. Pela fé em Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo, porque a carta de Paulo aos Romanos, ele fala muito sobre essa questão. Ele está doutrinando, ensinando, instruindo os irmãos sobre a forma de justificar-se. Como eles poderiam ser justificados diante de Deus. Porque os irmãos em Roma, os crentes que se converteram em Roma, os cristãos ali, que estavam ali em Roma, eles estavam com vários problemas. Estavam vindo de um conceito católico apostólico romano, na doutrina de Roma. E estavam sendo influenciados pelos judeus, que queriam guardar a lei. Para que eles, achando que era justificado por a lei, achando que era justificado pelos seus méritos, pelos sacrifícios que faziam. E Paulo teve a incumbência, o compromisso, a preocupação de levar aos irmãos as instruções sobre como eram justificados diante de Deus. E Paulo começa a mostrar que o homem não é justificado por guardar a lei, os rituais da lei, e nem tampouco pelo que ensinava o conselho da doutrina romana. Flagelar-se, oferecer caridade, fazer penitência, não. Paulo ensinou os cristãos em Roma, que se converteram a Cristo, que o único meio de se justificar, de ser justificado, na verdade, pelo próprio Deus, era pela fé em Jesus. E vamos levar a você essa instrução sobre a justificação. Então hoje eu quero falar para você sobre isso. Justificação, no grego a palavra justificação, no grego quer dizer dikaio, que essa palavra ela representa, significa ser justo e reto diante de Deus. Justificação no grego quer dizer dikaio, que quer dizer, significa justo e reto diante de Deus. A justificação de Deus é para todo pecador. Ele oferece a todo pecador pela sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo, como está escrito em Efésios 2, 8 e 9. A fé em Jesus Cristo é o único meio pelo qual Deus oferece ao pecador a justificação. Não tem outro meio, pessoal. Quando Deus vê o coração do pecador voltado para Cristo, então Deus agora lhe imputa a justificação. A partir do momento que Deus ele vê, porque isso é um ato que vem de dentro. E lá dentro só quem vê é Deus. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares e creres no teu coração, serás salvo. O homem só é justificado com a fé verdadeiramente vindo, crendo lá no coração. Não é professar da boca para fora. Então quando Deus ele vê o coração de um pecador arrependido, crendo em Jesus, se rendendo a Ele, Deus imputa-lhe, Deus aplica neste pecador a justificação, livrando ele de todo pecado, concedendo a ele o perdão de todos os seus pecados. E agora esse pecador está diante de Deus, justo, reto e sem culpa, porque creu em Jesus. Alguém perguntou assim: ora, irmãos, se para entrar no céu é preciso ser justo e ser reto, ser santo. E foi respondido a ele: é verdade. Então essa pessoa respondeu para o irmão e disse: nem o senhor então, irmão, vai entrar no céu, porque não tem ninguém justo e reto que não tenha pecado. O irmão disse: você está certo, ninguém existe justo e reto que não tenha pecado, mas existe um que tira o pecado de todo homem que se arrepender a ele, e que justifica o homem, santifica o homem e concede a ele o perdão e a salvação. É por isso que todos nós precisamos de Jesus. E aí quando aquele homem ouviu essa resposta, ele ficou parado e refletiu e entendeu que ele precisava de Jesus Cristo, e sair da posição de julgar e entender que ele precisava de Jesus para justificá-lo enquanto era tempo. Porque na verdade não existe ninguém santo, nem reto, nem justo. Nós somos santificados em Cristo. Nós somos justificados por Cristo. Por isso que a Bíblia nos chama de justo.
porque somos justificados não pela nossa justiça, não pelos nossos méritos, mas pela justiça de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e nós cremos nisso, e por essa fé nós somos justificados e recebidos por Deus como livre da nossa culpa e do nosso pecado. Então vamos ver, a fé que é imputada com justiça para o pecador, que traz a ele o perdão, é a fé em Jesus Cristo. É essa fé que o homem pode receber o perdão, é a fé em Jesus. Absolutamente nada, a não ser a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pode justificar o homem dos seus pecados. Só Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, é quem pode nos justificar de nossos pecados diante de Deus. A justificação é pela fé em Jesus Cristo. E essa justificação pela fé, ela produz para nós arrependimento e vários resultados. Quando o homem ele crê em Jesus por fé, essa justificação agora produz nele um arrependimento. É por isso que é preciso ter o arrependimento. E esse arrependimento ele vem de dentro. Não é da boca para fora, como muitos dizem que se arrependeu, aceitou Jesus e está dentro de uma igreja. Deus ele sonda o coração, o verdadeiro arrependimento, que traz vários resultados na vida de um pecador. Ele já não se alegra mais no pecado, ele já não tem mais prazer nos caminhos que antes ele tinha, ele já não tem mais prazer em falar as palavras torpes que ele falava, ele já não tem mais prazer nos comportamentos que ele vivia. A questão de estar dentro de uma igreja não quer dizer que uma pessoa está arrependida, mas a pessoa só pode estar arrependida se ela crê em Jesus Cristo. E essa fé, Jesus disse, conhecereis as árvores pelos frutos. E esses frutos não é por fora, é de dentro para fora. Esses frutos não é de roupa, não é de veste, não é de religiosidade. Esses frutos do arrependimento, da justificação de Deus na vida de um homem, é pelas atitudes, é pelo comportamento interior que ele tinha. É pelo o gênio que ele diz, meu gênio é assim. Mas quando ele aceita Jesus, ele muda o gênio bravio, o gênio ignorante, ele muda o gênio mentiroso, ele muda o gênio corrupto, ele passa a agir com santidade, buscando viver a palavra. E quando ele peca, ele se entristece. Quando ele peca, ele fica arrependido no coração e vai orar ao Senhor pedindo perdão. Porque quem recebeu a verdadeira fé, ele recebe a justificação de Deus. Ele é morada do Espírito Santo de Deus. Ele é selado para a salvação. E ele é guiado pelo Espírito Santo, que não deixa ele se conduzir nas trevas. Glória a Jesus. Então esse é o verdadeiro sinal de uma pessoa que está em Cristo. Não é uma pessoa que está na igreja 7 dias da semana, porque os religiosos fazem isso. Não é uma pessoa que está agora mudando usos e costumes de roupa, porque os religiosos fazem isso. Os frutos verdadeiros de uma pessoa que está arrependida é as atitudes. E as primeiras testemunhas dessa mudança é a sua família, é sua esposa, é seus filhos. Porque é muito bom dar testemunho lá fora, mas o principal testemunho é dentro de casa, é na vizinhança. É muito bom ir para outro lugar e falar de santidade, mas tem que falar em santidade na vizinhança. Tem que pregar para o vizinho da esquerda e da direita. Tem que falar de santidade e dar exemplo de santidade em casa, para o marido, para a esposa, para o filho, para a filha. Esse é o sinal, amados. Então a justificação, ela é unicamente por Jesus Cristo, por meio da fé. O povo de Israel era zeloso de guardar a lei. Era um povo religioso, era um povo tradicional. Guardava a tradição da lei, guardava a lei, vivia uma devoção religiosa, guardava usos e costumes. Tanto é que Jesus, ele veio confrontando esse costume, né? O povo de Israel, eles eram zelosos, guardavam a lei, mas eles não conheciam a forma verdadeira pelo qual o homem era justificado diante de Deus. Eles não conheciam. Você pode ler lá em Romanos, capítulo 10, versículo 1 e 4, não é? Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 30 e 32... os gentios que não buscavam a justiça de Deus alcançaram a justiça de Deus. E os israelitas que buscavam ser justificados por Deus não foram justificados. Por quê? Porque os gentios creram em Jesus. Os gentios não buscavam a justificação de Deus,
foram justificados. Eles não viviam a lei, eles não guardavam a lei, mas quando Jesus veio, eles se renderam a Jesus. Os gentios creram em Jesus e os judeus rejeitaram Jesus Cristo. Os judeus não aceitaram Jesus. Os judeus preservaram mais a tradição religiosa da lei do que Cristo com a mensagem de Deus que veio para o povo. Os judeus rejeitaram. Por isso os judeus não alcançaram a justificação e até hoje não foram justificados ainda. E só serão justificados no dia em que Jesus voltar, no dia que Jesus vier para livrá-los da opressão do anticristo. Isso é outro assunto que eu já dei aí, está num dos vídeos aí. Então os judeus eles queriam ser justificados por guardar a lei, não foram justificados. Os gentios não guardavam a lei, mas creram em Jesus, foram justificados. Você pode ler isso lá em Romanos 9, 30 e 32. É o que acontece muito hoje pelas pessoas religiosas. As pessoas acham, queridos, olha, isso é muito sério, o que eu estou levando para você. As pessoas acham que por estar cumprindo a devoção religiosa, por estar guardando as tradições, por estar fazendo cumprimentos de devoções religiosas, serão justificados diante de Deus. As pessoas acham que estão justificadas porque estão filiadas a uma denominação, a uma religião. Mas não é isso que justifica o homem, o pecador diante de Deus. É a fé em Jesus Cristo. Toda prática, toda tradição, todo cumprimento religioso é vão se o homem não se manter fiel a Cristo e não guardar a fé nele. O único meio de justificação dos pecados é pela fé em Jesus Cristo. Deixa eu ler um texto muito interessante aqui para você, que está aqui escrito no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas para instruir sobre isso. Por isso que eu digo sempre nos meus vídeos, explicando às pessoas que quando lê as cartas apostólicas, eles parem para entender o que foi dito ali, para quem e por que foi dito. Porque essas cartas é doutrina para o povo não sair da sã doutrina de Cristo, para os povos, para as pessoas, os cristãos, não ser levados por ventos de doutrina. As cartas apostólicas é instrução para a igreja. Por isso que muitas hoje estão desviadas, porque não estão se baseando nas cartas apostólicas. Estão buscando viver rituais pelos conceitos do Velho Testamento. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas para instruí-los, porque eles estavam vivendo erroneamente. Os crentes na cidade da Galácia, que creram em Jesus, desviaram-se do caminho porque estavam guardando a tradição da lei. E o apóstolo Paulo orienta: ó insensato Gálatas, quem vos ensinou a fugir, a deixar debalde a fé em Jesus Cristo? Porque estavam sendo instruídos, tem que guardar a lei, tem que crer em Jesus, mas tem que guardar a lei. E não há dois caminhos para a justificação, há um só. É o que acontece hoje nas igrejas. Você tem que crer em Jesus, mas tem que guardar a lei da denominação, tem que guardar a lei da igreja. Não precisa, queridos. Há um só caminho, há uma só direção para o homem seguir, que é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Versículo 15 e 16. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo está repreendendo Pedro, um apóstolo considerado, mas foi repreendido por Paulo porque estava caindo no conceito da tradição da lei. Estava conduzindo agora, sendo deixado levar pelo conceito da tradição da lei. Paulo repreende: que é isso, Pedro? Não é guardando lei que o homem é justificado, é guardando a fé em Jesus Cristo.
não é guardando lei, guardando tradição, guardando devoção religiosa, usos e costumes de religião, como hoje as pessoas é ensinada, muitos líderes religiosos ensinando os crentes a guardar com usos e costumes da igreja, ensinando que se essa pessoa não guardar esses usos e costumes, não vai ser salva, vai ser condenada. Eu já falei em um vídeo aqui, vou falar de novo. Eu vi um pastor da igreja do véu, a igreja da denominação cristã, ensinando as pessoas que se ela cortar o cabelo, se a mulher cortar o cabelo, vai para o inferno. Ensinando as pessoas que se vestir bermuda não vão ser salvas, estão em pecado, como denominações por aí estão ensinando. No meio da denominação da Assembleia de Deus, no meio da Presbiteriana, no meio da Batista, no meio da Igreja do Véu, que é uma igreja totalmente contraditória à palavra, Igreja Cristã do Brasil, uma igreja contraditoriamente à palavra, ensinando as pessoas usos e costumes. Deus é amor, ensinando usos e costumes. Deixam de ensinar a palavra de Deus para ensinarem usos e costumes às pessoas. Essas igrejas que se dizem evangelho, pregar o evangelho. Mas Paulo orientou Pedro, Paulo disse, interessante aqui, Paulo diz assim, no versículo 14, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, esses pastores dessas denominações por aí não estão andando bem conforme a verdade do evangelho. Estão ensinando as pessoas a serem justificadas, a serem salvas por guardarem usos e costumes e conceitos de tradição de igreja. E as pessoas são obrigadas a se manter escravos de usos e costumes que muitas vezes as pessoas não querem viver, mas para impressionar e agradar o pastor, o líder da igreja, aí usam e vivem se constrangendo e se privando da liberdade que Cristo dá, não para pecar, porque usar uma bermuda não é pecado, cortar o cabelo não é pecado. E os homens oprimem as pessoas com isso, fazendo disso um meio de justificação, pecando contra Deus e errando o caminho da verdade do Evangelho. Porque o caminho para a justificação, meus amados irmãos, é a fé em Jesus Cristo. É o homem não guardar ódio, é o homem não blasfemar palavras torpes contra o seu próximo, é o homem respeitar, é o homem andar em santidade. Santidade é guardar a palavra. E a palavra nos ensina a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, a não dar lugar ao diabo, a não ser blasfemador, a não levantar calúnia. E as pessoas hoje não estão ensinando mais isso. Estão ensinando que a pessoa para ir para o céu tem que usar calça, paletó, camisa de manga comprida, calça, saia até o joelho, não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo. Isso não é o ensino do verdadeiro evangelho. Porque a justificação é unicamente pela fé em Jesus. E é maravilhoso, irmão. Leia esse texto, você vai aprender muito com a palavra de Deus. Deixe de dar o seu ouvido ao homem, dê a palavra. E agora você não está ouvindo o homem, você está ouvindo a palavra que está indo até você, pelo instrumento, mas é a palavra que você está ouvindo. E eu vou ler de novo para você, esse texto é muito interessante. Gálatas capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: tu, sendo judeu, vive como gentil? Como é que tu queres que os gentios vivam como judeu? Tu, sendo crente, parece um ímpio? Como é que tu queres que o ímpio seja santo e ande em santidade na presença de Deus? Se tu, sendo crente, anda como um ímpio. Eu, muitas vezes, como crente, me comporto como um ímpio. Como é que eu quero que o ímpio se converta a Jesus e ande em santidade? Tá certo? Porque ninguém está botando o dedo aqui para ninguém. Eu estou falando para mim e para o geral. A palavra é para todos nós, irmão. E Paulo agora começa a dizer no versículo 16: olha, Pedro, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E nós temos crido em Jesus para isso, Pedro. Nós temos crido em Jesus para ser justificado de nossos pecados perante Deus. Então, irmãos, creia em Jesus, porque a fé é unicamente por Jesus Cristo. Quando Paulo ele teve o conhecimento disso, ele abriu mão de tudo, tradição da lei, conceito da lei, ele abriu mão de títulos que ele tinha, ele abriu mão de condições, de conceitos que ele tinha. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9.
quando Paulo teve o conhecimento da verdade, ele renunciou todas as coisas que ele tinha em seu entendimento como algo muito importante para ir a Deus. Ele tomou tudo, ele considerou como esterco. Observe isso, leia esse texto lá, Filipenses 3, 8 e 9. Ele considerou tudo aquilo como esterco. O zelo da lei, a questão de ser cidadão romano, de ser hebreus, de ser verdadeiramente israelita. Tu pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser devoto à religião, praticante das obras da igreja, mas se não tiver a fé em Jesus Cristo, não serve de nada isso. Isso é como esterco. O que vale é a fé em Jesus para te justificar. Ser pastor não justifica ninguém, não garante salvação a ninguém. Ser religioso não garante salvação a ninguém. Cumprir obra religiosa não garante salvação a ninguém. Andar de calça, saia, andar de saia até o calcanhar, o tornozelo, andar de calça, de paletó, andar de cabelo comprido, isso não salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus Cristo. O que vai justificar você é a tua fé em Jesus, é a tua determinação no coração de se manter fiel ao Cristo ressurreto e a obedecer o que Ele ensinou. E Jesus não ensinou ninguém a cortar o cabelo. Jesus não ensinou a ninguém que cortar o cabelo é pecado. Jesus não ensinou a ninguém que é pecado andar de bermuda. Não. Então, a justificação do pecador é unicamente por Jesus. Deus só imputa ao homem a justificação através da fé em Jesus Cristo. Os judeus, irmãos, eles buscavam a justificação pela lei. Eles achavam que pela lei eles eram justificados. Eu vou ler mais um texto aqui para você, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 38 e 39. O apóstolo Paulo falando, ele diz assim: e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Aleluias! Por Jesus é justificado todo aquele que crê. Olha, queridos, é muito maravilhoso estudar a Bíblia, conhecer a verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Graças a Deus que Deus abriu os meus olhos para que eu venha conhecer a verdade. Eu não preciso mais ser coagido psicologicamente pelos líderes religiosos, dizendo: olha, se você não fizer isso, não vai ser salvo. Se você não fizer isso, não vai ter a coroa da vida. Se você não fizer isso, Deus vai dizer: cadê as tuas mãos? Não tem nada, então desce. Não. Até porque isso não existe lá no céu, não vai ter isso. Graças a Deus que eu sei, tenho a certeza no meu coração, que diante de Deus eu estou limpo, justificado pelos meus pecados. Pelo maior ato abominável que eu cometi, já estou justificado. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou religioso, não porque eu cumpro devoção religiosa, não porque eu faço nenhum sacrifício, mas porque eu criei em Jesus Cristo. Eu acreditei naquela morte que está anunciada na Bíblia há mais de 2000 anos atrás, naquele homem que veio enviado do Pai, que foi morto pelos meus pecados. E nessa fé, nesse sacrifício, eu vivo a minha certeza, a minha comunhão com Deus, e sabendo que diante dele eu estarei quando deste mundo partir, porque eu fui justificado, livre dos meus pecados e garantido para a vida eterna. A justificação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Portanto, creia em Jesus. Liberte-se desses conceitos religiosos. Liberte-se dessas determinações de usos e costumes que sua igreja, que seu líder está lhe dando. Ou você serve a Jesus como ele orienta, ou você serve ao reino dos homens, guardando devoções religiosas e cumprimentos religiosos. Portanto, deixa eu te dar um exemplo aqui, para encerrar, orando por você. Conheça a história de Martinho Lutero. Eu já falei aqui em outros vídeos, estou falando de novo. Diz a história que Martinho Lutero, ele leu a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E quando ele leu, ele foi liberto. Ele foi liberto da tradição, da religiosidade, da devoção, do sacrifício, do sacrilégio que ele fazia, do flagelo. Porque Martinho Lutero se flagelava, cumpria penitência, guardava devoções,
vivia rituais, achando que por isso ele seria justificado diante de Deus. Quando Martim Lutero viu a palavra, e ele disse, não, o único meio do homem ser justificado não é rezando o rosário, nem terço, nem se flagelando, nem cumprindo penitência, e nem fazendo nenhum sacrifício, nenhum flagelo. É pela fé em Jesus Cristo, é pela fé em Jesus Cristo, é pela fé em Jesus Cristo. E este homem se converteu e anunciou essa verdade para muitos na sua época. Glórias a Jesus. Se converta e anuncie essa verdade para muitos que está ao seu lado. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh, aleluias! Glórias a Deus.